Descoberta acidental. Alexander Fleming identificou a penicilina em 1928, observando que um fungo inibia o crescimento bacteriano. Impacto revolucionário. A penicilina salvou milhões de vidas, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, e iniciou a era dos antibióticos. Usos e limitações. Trata infecções bacterianas, mas enfrenta desafios com resistência bacteriana. Complexidade da resistência. O uso indiscriminado de antibióticos contribui para a resistência, exigindo estratégias como inibidores de beta-lactamases. A penicilina é um dos maiores avanços médicos do século XX, transformando o tratamento de infecções bacterianas. No entanto, a crescente resistência bacteriana destaca a necessidade de uso responsável e pesquisa contínua. O que é a penicilina? A penicilina é um grupo de antibióticos que combatem infecções causadas por bactérias. Descoberta por acaso, ela age enfraquecendo a parede celular das bactérias, levando à sua destruição. É usada para tratar doenças como pneumonia, sífilis e infecções de pele, mas pode causar reações alérgicas em algumas pessoas. Por que é importante? Antes da penicilina, infecções simples podiam ser fatais. Sua introdução na década de 1940 reduziu drasticamente a mortalidade por infecções, especialmente em tempos de guerra. Hoje, ela permanece essencial, mas a resistência bacteriana é uma preocupação crescente. Desafios atuais. A resistência bacteriana causada pelo uso excessivo de antibióticos limita a eficácia da penicilina. Novas estratégias, como combinar penicilinas com inibidores de enzimas bacterianas, estão sendo desenvolvidas. Mas o problema persiste. A penicilina, descoberta em 1928 por Alexander Fleming, é um marco na história da medicina. Como o primeiro antibiótico amplamente utilizado, ela transformou o tratamento de infecções bacterianas, salvando milhões de vidas. Possibilitou avanços em cirurgias, transplantes e cuidados intensivos. Este estudo explora a história, estrutura química, mecanismo de ação, usos clínicos, efeitos colaterais, resistência bacteriana e impacto da penicilina. História e descoberta. A descoberta da penicilina ocorreu por uma feliz coincidência. Em 1928, Alexander Fleming, bacteriologista escocês, notou que uma cultura de Staphylococcus estava contaminada por um fungo. Ao redor do fungo havia uma zona livre de bactérias, sugerindo que o fungo produzia uma substância antibacteriana que ele nomeou penicilina. Essa observação foi resultado de condições únicas, como uma onda de frio em Londres, que favoreceu o crescimento lento do fungo. Embora Fleming tenha identificado a penicilina, sua purificação e uso clínico só foram possíveis na década de 1940. Graças ao trabalho de Howard Florey, Ernst Chain e Norman Hitley, na Universidade de Oxford. Em 1941, o primeiro paciente, um policial com septicemia, foi tratado com penicilina, mostrando melhora inicial, mas faleceu devido à escassez do medicamento. A produção em massa começou durante a Segunda Guerra Mundial, salvando inúmeros soldados de infecções. Em 1945, Fleming, Florey e Chain receberam o Prêmio Nobel de Medicina por suas contribuições. No contexto português, o primeiro tratamento com penicilina ocorreu em outubro de 1944, quando o tenente Fernando Ramoa foi tratado nos Açores após um acidente grave com o frasco preservado no Museu da Farmácia. Estrutura química e tipos. As penicilinas pertencem à classe dos antibióticos beta-lactâmicos, caracterizados por um anel beta-lactâmico e sua estrutura essencial para sua atividade antibacteriana. Todas derivam do ácido 6-aminopenicilânico, composto por um anel tiazolidínico, fundido a um anel beta-lactâmico, com um grupo amino livre. As variações entre os tipos de penicilinas resultam de modificações na cadeia lateral desse núcleo. Os principais tipos de penicilinas incluem penicilinas naturais derivadas diretamente de fungos Penicillium penicillina G. Penicilinas biosintéticas produzidas com precursores adicionados ao meio de cultura do fungo. Penicilinas semissintéticas modificadas quimicamente para maior eficácia ou resistência. Ampicilina, amoxicilina, oxacilina, resistentes às penicilinases desenvolvidas para combater bactérias produtoras de beta-lactamases. Oxacilina amplo espectro, combinadas com inibidores de beta-lactamases para maior alcance. Amoxicilina ácido clavulânico.
Essas variações permitem que as penicilinas sejam adaptadas a diferentes tipos de infecções e resistências bacterianas. Mecanismo de ação: as penicilinas são bactericidas, ou seja, matam bactérias ao interferir na síntese da parede celular. Elas se ligam às proteínas de ligação à penicilina, PBPS, enzimas responsáveis pela formação dos ligamentos cruzados do peptidoglicano. Ao inibir essas enzimas, as penicilinas enfraquecem a parede celular, permitindo a entrada de água devido à pressão osmótica interna, o que causa a lisa explosão da bactéria. Outro mecanismo envolve a inativação de inibidores de enzimas autolíticas na parede celular, também levando à lise. Esse processo é eficaz contra bactérias gram-positivas, como Streptococcus e Clostridium, e algumas gram-negativas, como Neisseria. Usos clínicos: as penicilinas são indicadas para uma ampla gama de infecções bacterianas, especialmente aquelas causadas por organismos sensíveis. Principais indicações incluem meningite bacteriana causada por Neisseria meningitidis ou Streptococcus pneumoniae, bacteremia, infecções no sangue, endocardite, infecções nas válvulas cardíacas, infecções respiratórias como pneumonia e faringite, doenças sexualmente transmissíveis, sífilis e gonorreia, otite média e sinusite, frequentemente causadas por Haemophilus influenzae ou Streptococcus pneumoniae, infecções de pele, especialmente por Streptococcus ou Staphylococcus. A escolha da penicilina depende do patógeno e da resistência local. Para infecções por Staphylococcus que produzem beta-lactamases, usa-se oxacilina. Em casos de resistência, combinações como amoxicilina ácido clavulânico são preferidas. Efeitos colaterais e contraindicações: as penicilinas são geralmente seguras, mas podem causar reações alérgicas. Efeitos comuns incluem urticária, rash cutâneo, anafilaxia em casos raros. Efeitos renais: nefrite intersticial alérgica. Efeitos hematológicos: anemia hemolítica, trombocitopenia. Efeitos neurológicos: convulsões, abalos musculares em doses elevadas. A penicilina é contraindicada em pacientes com hipersensibilidade conhecida. Testes de alergia são recomendados para aqueles com histórico de reações alérgicas. Mulheres grávidas devem usá-la sob orientação médica, sendo classificada como categoria B de risco na gravidez. Resistência e desafios. A resistência bacteriana é o maior desafio ao uso de penicilinas. O principal mecanismo é a produção de beta-lactamases, enzimas que degradam o anel beta-lactâmico, inativando o antibiótico. Foram desenvolvidas penicilinas resistentes às beta-lactamases, como oxacilina, eficaz contra Staphylococcus. Combinações com inibidores de beta-lactamases, como amoxicilina ácido clavulânico, ampliam o espectro de ação. Apesar dessas estratégias, a resistência persiste. Algumas cepas de Escherichia coli são resistentes à ampicilina sulbactam, e muitas Pseudomonas aeruginosa resistem à piperacillina tazobactam. A resistência de Haemophilus influenzae varia de 5 a 30%, dependendo da região. O uso indiscriminado de antibióticos agrava o problema, destacando a necessidade de prescrição racional e vigilância epidemiológica. Impacto na medicina e sociedade. A penicilina marcou o início da era dos antibióticos, transformando a medicina moderna. Antes de sua introdução, infecções bacterianas eram uma das principais causas de morte e cirurgias apresentavam alto risco. Durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina reduziu significativamente a mortalidade por infecções em soldado. Além disso, a penicilina possibilitou avanços em transplantes de órgãos, quimioterapia e cuidados intensivos. No entanto, a resistência bacteriana ameaça esse legado, exigindo esforços globais para desenvolver novos antibióticos. A penicilina também inspirou a pesquisa de outros antibióticos, moldando a farmacologia moderna. A penicilina é o pilar da medicina, cuja descoberta acidental por Alexander Fleming e desenvolvimento por Florey Chain e Hitley revolucionaram o tratamento. Sua estrutura química, mecanismo de ação e ampla aplicabilidade clínica a tornam indispensável apesar dos desafios da resistência bacteriana. O impacto da penicilina vai além da medicina, influenciando a sociedade ao reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida. Preservar sua eficácia exige uso consciente e inovação contínua, garantindo que seu legado perdure.